Franco, João Adib Marques, Sérgio Zimmermann e Alexandre Baldi. Rafa, senta aqui do meu ladinho. João, senta aqui do meu ladinho. Baldi, você fica nessa ponta, o Sergião nessa aqui. Senta aqui, por favor. Alô, alô. Eu entrei no mercado financeiro em 2008, João, Sérgio, era estagiário. E aí em 2008, quando eu entrei, eu falei, eu preciso ganhar um dinheiro para poder pagar as despesas da faculdade. Veio a crise de 2008, lembra do subprime? Bem. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos passar essa, vai dar tudo certo, né? Aquele otimismo, né, do capixaba que está começando. Aí 2011, o Berenguer, lembra? 2011 teve a crise da Grécia, estava lá no mercado e tal. E aí depois 2014 e 2014, entre 14 e 16, você teve aquela grande recessão que o Brasil teve um ano que a inflação foi 10 e o crescimento econômico, o PIB caiu quase 10. 10 milhões de desempregados no Brasil, baita crise, teve o impeachment. Teve impeachment em 16. E aí, você lembra o que aconteceu em 2018? Alguém lembra em 2018 o que aconteceu no Brasil? Greve dos caminhoneiros, lembram disso? Parou o Brasil. Parou o Brasil. E aí, 2018, 19, eleição, o Brasil, a Bolsa voltou a performar e estava tudo um pouco melhor. Março de 2020, o que aconteceu? Pandemia na nossa cara. Passamos dura pandemia. E aí, tudo bem, passou esse tempo, né? Pandemia, as coisas foram se adaptando. 2022 teve o quê? Guerra. Ucrânia e Rússia. E agora em 2025 o que está tendo? Guerra tarifária. Trump contra outros países, inclusive o Brasil. Estou falando isso tudo porque a vida do empreendedor brasileiro e um empreendedor em geral, ela é imprevisível, né? É igual aquele desenho que você está assistindo que o cara está andando na rua, Sergião, com aquela bigorna na cabeça, ele não sabe de onde veio. E com base nisso, eu queria abrir esse bate-papo perguntando para vocês do como lidar com o imprevisível e o que a gente pode fazer, Rafael Salles, que está no nosso controle. Você é o cara que comanda a maior empresa de shopping centers do Brasil, que é a Allos. Para onde que vai e o que se faz que está no seu controle, meu amigo Rafael Salles, da qual eu tenho a honra de ter te atendido como cliente, que esse cara foi do mercado financeiro há muitos anos. Obrigado, Rafa, por você estar aqui. É isso aí. Tá dando... Alô? Oi, pessoal. Obrigado, pessoal, pelo convite, Rafula. Obrigado pelo convite. XP, Mafra, todo mundo, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com essa turma que é de empreendedores. Eu não sou exatamente um empreendedor, né? Eu sou um executivo, mas estou aqui para aprender com os grandes empreendedores como você, Adib, Sérgio, Baldi. Obrigado por essa oportunidade. Em 2008, como o Rafa falou, eu e ele estávamos no mercado. Você na Fama Investimentos, né? Constellation. E foi um momento de um teste enorme, de resiliência, de quem acreditaria no Brasil, acreditaria em continuar trabalhando. E o Rafa estava naquele momento indo para a XP, logo um pouquinho depois daquilo. Então, e você construiu essa história maravilhosa que a XP construiu, vocês construíram nos últimos anos. É a prova de que mesmo num cenário como esse que você descreveu, se a gente cuidar do cliente, cuidar do produto, fazer melhor todo dia, acordar de manhã e saber que a gente pode fazer algo melhor, levar a camiseta para um nível todo dia um pouco melhor, você vai estar à frente dos outros. E é isso que você tem que estar. O único jeito de sobreviver num país como o nosso é a gente estar melhor do que o outro todo dia, um pouco melhor a cada dia. Então, na Allos, a gente passou por todas essas crises e a gente resolveu encarar esses últimos 14 anos de desafio que foi o Brasil, investindo em ter um produto melhor, atender melhor o nosso consumidor e transformando os nossos shoppings no equipamentos de organização do caos urbano.
tem uma organização função, do caos urbano. é uma função social do shopping center no Brasil. Rafa, muita gente aqui deve usar os equipamentos da Allos, mas não conhece o que é a Allos, né? Fala aí uns 2, 3 shoppings icônicos da Allos. Ó, os nossos maiores shoppings são, começando aqui em São Paulo, o Parque Dom Pedro em Campinas, o Shopping Leblon no Rio de Janeiro, o Shopping da Bahia em Salvador, o Shopping de Recife em Recife. Esses são os 4 maiores dos nossos O que eu shoppings. mais gosto é esse shopping da Bahia, porque é lá onde se entrega os abadás do Carnaval de Salvador. Do bloco Vambora. É 100% de market share. É isso aí. Agora, falar em se adaptar, né? O Baldi, você, eu diria que é um camaleão. Você foi vendedor de remédio, começou de baixo, de bula de remédio, de caixa de remédio e bula. Você fez uma carreira bonita como vendedor, fez uma empresa. Recentemente você vendeu essa empresa, mas é uma pessoa muito ligada à gestão pública. Você foi secretário do governo do Goiás, depois você virou deputado federal, você virou ministro das cidades e você agora está comandando a BYD, que é a maior empresa de carro chinesa que está no Brasil investindo bilhões de reais. Como se adaptar e como adaptar a BYD? Bem, Fula, primeiro, obrigado a XP, a você, Fula, parabéns pelo evento, belíssimo evento, os 15 anos mais bem celebrados que a gente poderia ter nessa edição da Expert. A todos que aqui compartilham comigo, realmente, Fula, o brasileiro ele tem que ser esse camaleão, né? Eu fui vendedor, o João está aqui, era meu cliente, uma alegria muito grande. Negociava muito preço, que você quer mão de vaca. Era sempre Não, bom vendedor é um péssimo comprador. Não, João, mas você era bom. Que a gente toma tanta porrada, a gente toma tanto não, cara, que aí a gente fica com dó quando alguém vem vender alguma coisa pra gente. Aí você fica bonzinho. Exatamente. Eu tenho um negócio bom pra bonzinho. te vender, então. Exatamente, calma. É bom vendedor e era um exímio comprador. E aí, de fato, a gente fez do zero a maior empresa de embalagem para a indústria farmacêutica do Brasil. 2023 eu vendi essa empresa. Nesse meio do caminho, entrei na área pública por uma curiosidade que eu tinha. Tive a alegria de poder, de várias formas, servir aos estados, São Paulo, Goiás e ao Brasil. E essa experiência com a BYD é uma experiência muito singular. Porque quando eu conheci a BYD, eu estava aqui como secretário de transporte. Isso que eu ia te perguntar, como é que você conheceu os chineses? Eu retomei aquela obra daquele monotrilho de Congonhas até a estação da Marginal, que agora o governador Tarcísio vai entregar. E a BYD, ela não ganhou aquela licitação, ficou em segundo lugar. E ela passou 12 meses entrando na justiça para tentar atrasar o projeto. E eu passei 12 meses brigando com o chinês e dando porrada. Ele acabou ganhando a ordem de serviço no Tribunal de Justiça e eu fui obrigado então a conviver. Toda sexta-feira eu fazia o chinês sair de Campinas e visitar lá no centro de São Paulo ao meio-dia para a gente fazer 2 horas de reunião. Tendo pauta ou não, que eu falei assim, agora eu vou pegar no pé desse chinês para ele fazer a coisa acontecer. Passou o tempo, saí do governo. Então, uma relação de amor e ódio no início. Fui candidato. Os chineses vieram atrás de mim e falaram assim, ó, a sua disciplina e a sua determinação nos conquistaram. Então eu quero que você, do que você fez contra a gente, eu quero que você venha nos ajudar a fazer ao nosso favor. Nós temos aqui um projeto de ônibus, projetos do trem aqui da linha 17, mas a gente quer levar carro a passeio para o Brasil. E aí foi que quando eu tive a oportunidade de conhecer a BYD na China e essa vontade de dominar o mundo, para que a gente pudesse então trazer para o Brasil, e desde 2022, fazendo esse case do zero, como uma startup, você esteve lá conosco, praticamente do zero, o carro a passeio ser hoje o que é uma marca que já chegamos a 4º lugar no mercado de varejo, no setor automobilístico brasileiro. Muito bacana. E falar de se adaptar, Sérgio, você é o fundador da Pets. A Pets, agora nesse movimento com a Cobase, se aprovado o deal, vai ser a maior empresa do varejo pet do Brasil, da América Latina, provavelmente. Mas o que poucas pessoas conhecem é a sua história, que você já quebrou algumas vezes. E você, o que eu mais gosto é aquela época que você era animador de festa e fazia o papel do palhaço salsicha, é verdade. Como é que foi? Quebrado, animador de festa, a um empresário dessa empresa Pets hoje deve faturar 4 bilhões de reais, correto? Conta pra gente, o que mais te inspirou? E olhando para trás, o que você pensa?
Boa tarde, Furla. Boa tarde a cada um de vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas que estão aqui participando do painel. Programa ao vivo tem essas coisas boas, né? Eu quebrei uma vez, só que o Furla já me deu várias vezes. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Foi uma vez só, tá? Não, porque... Boa. Não é o ditado, eu aumento, mas não invento. Ele me lembrou o Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas eu não invento. Eu, de fato, comecei aos 18 anos de idade, fazendo animação de festas infantis, como o Palhaço Salsicha, e depois disso fiz um buffet de festas infantis, com cachorro-quente, pipoca, algodão doce, depois adega, depois mercadinho. Depois do mercado eu comecei um atacado de alimentos do zero, em 1991. 10 anos depois esse atacado estava bastante grande, já tinha 600 funcionários e um faturamento considerável. E aí no ano de 2002 eu tive o que eu considero o maior privilégio de todos para o empresário, que é quebrar. E por que eu falo que é o maior privilégio? Porque eu escolhi falar que é um privilégio. Porque, até conectando com a provocação inicial do Furla, eu aprendi na vida que tem as variáveis que você controla e as variáveis que você não controla. E o mais importante não é você perder a saúde ou se preocupar demais com o que você não controla, mas sim com as escolhas que você pode fazer. Então, quebrar é muito ruim, materialmente, juridicamente. Mas quando eu pensei que quebrar poderia ser um grande aprendizado na minha vida, aquilo me fez sentir melhor e ver que aquilo poderia estar sendo uma oportunidade, na verdade. Você não se sentiu em um momento derrotado, fracassado, incapaz? Existe, eu não sei você, eu tenho duas vozinhas dentro de mim. Uma das vozinhas era essa. Pô, você é fracassado, deu errado, não sei o quê. E outra voz era essa voz tentando me levantar. Que era a voz, pô, não é nada disso, você vai tirar o aprendizado, isso é só um capítulo na sua vida, você vai sair melhor disso. E uma vez se foi até um mestre chinês, essas duas vozinhas como se fossem dois cachorros dentro de você, e a pessoa pergunta para o mestre, mestre, eu tenho essas duas vozes, esses dois latidos aqui de cachorro no meu ouvido o tempo todo, quem ganha essa guerra dentro de mim? E o sábio chinês falou, aquele que você alimentar. Então eu aprendi a alimentar o cachorro certo. E o cachorro certo é o que tem feito a diferença na minha vida. João Adib Marques, agora sou eu e você. Olá, hein? Frente a frente. Bora. Você é um grande empreendedor, conquistou muitas coisas, está conquistando ainda. A CIMED vai faturar mais de 5 bilhões de reais. Você fez um deal com um dos maiores fundos soberanos do mundo, que é o Fundo Soberano de Singapura. É muito difícil um fundo desse fazer um cheque. Mas no seu caso, as coisas não foram um pouco mais fáceis? Porque você nasceu numa família de grandes empreendedores. Seu tio é o Cleiton Marques, da Biolab, uma das maiores farmacêuticas do Brasil. Você tem outro tio, Fernando Marques, que é dono da União Química, uma das grandes farmacêuticas do Brasil. E você é da CIMED. Eu esqueci mais algum Marques, dono de farmacêutica? Chegamos a ter 14. Então, você já nasce num ambiente de empresários. Não foi mais fácil para você? Concorrer em família para poucos, tá? Concorda comigo ou não? Concorrer em família para poucos. Eu acho que a gente conseguiu se admirar, concorrer. E se você pegar hoje o conglomerado dos Marques, nós somos a maior farmacêutica do Brasil. A família junto, então é... Família, mas nós somos todos concorrentes. A IP Marques. É Hiper Marques. Calma. Bom, mas antes... Eu tô querendo arrancar um mandato já tá chefe, querendo me sacanear aqui, viu, Berenguer? Relaxa. Mas antes da gente começar aqui, gente, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos aqui que são empreendedores. Sábado, 5 horas da tarde, tá com essa plateia aqui lotada pra gente deixar um ânimo aí, uma geral, né? Dá orgulho aí, ó. Salva de palmas para todos vocês, empreendedores. Gente. Obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente uma hoje. Uma salva de palmas. Estou aqui ouvindo muito, desde ontem, ouvindo político, ouvindo empresários, ouvindo pessoas. E tenho 53 anos, sou brasileiro, amo o país que eu vivo. Tento levar esse orgulho de ser brasileiro
e perguntam muito para mim, né, João, qual que é a fórmula do sucesso para você poder empreender e ter alto rendimento no teu negócio? Qual que é a fórmula? A fórmula é o seguinte, simples: perca tempo com o teu concorrente. Para todos vocês que estão aqui, ó, vamos focar no nosso negócio, vamos focar naquilo que a gente faz, só assim o Brasil vai se transformar. O que roda a roda desse Brasil são vocês, os empreendedores. E essa foi a fórmula que eu fiz e isso que eu consegui chegar. Até porque, Furlan, eu consegui fazer meu deal no momento onde não era só o Brasil, era o mundo improvável. parado. Era o mundo parado, certo? Numa empresa onde o índice de alavancagem era baixo, só que ela tinha um propósito, ela tinha uma tradição, ela tinha uma gestão, uma empresa familiar que ela conseguiu se transformar no board executivo. Você sabe que é o desafio para a maioria das empresas familiares elas se transformarem hoje em dia. Só que a família aceitou o desafio, se preparou, uma sucessão forte e chegou onde a gente chegou. Porque o sócio, quando entra, principalmente quando ele é um sócio minoritário, ele quer saber quem são os herdeiros do teu negócio. E na hora que ele entendeu a potência que são os meus filhos e os meus sobrinhos, ele entendeu. Eu vi o que essa família faz. Então, para profissionalizar, não necessariamente você tem que tirar a família do negócio. Muito pelo contrário, você tem que preparar a família. E como preparar a família num ambiente, você vivia um ambiente onde você estava construindo e agora um ambiente onde, vamos ser bem sinceros aqui, você é um cara rico. Como que você cria os filhos nesses dois tipos de ambiente para não deixar ninguém mal acostumado e entender o valor das coisas? Eu fui abençoado por ter tido os meus pais me deixarem empreender no meu próprio negócio. E perguntam para mim assim, João, qual que é a fórmula que você faz e o que você fez ou que fizeram com você para dar certo? Filho, a gente tem que deixar de ter protagonismo. Filho, quanto mais você gosta, mais você cobra, mais você bate. Mas a hora que você deixa eles terem protagonismo e vocês identificarem o que cada um tem de bom Furlan, é imbatível. Empresa familiar de alta performance, ela é imbatível. Mas não gera um ciúme entre primos, o primo está ganhando mais, o outro menos, como que controla isso? O segredo de quem fica em cima é entender o que cada um tem de bom, o que eles podem ser para ser complementares. E dos 6 hoje, os 6 são complementares. A Juliana no estratégico, a Dib no comercial, a Bruna na estética, a Esther no ASG, o Pedro no marketing, o Eduardo no esporte. Olha como uma empresa, uma indústria, ela consegue rapidamente ver aonde ela consegue botar os filhos. Rafael Salles, o business de shopping center é um business que demanda muito capital. Aliás, os fundos imobiliários investem boa parte dos seus recursos em shopping center especial. O XP Malls, que é tocado pelo Carrasa, é um grande parceiro do seu empreendimento. Sim. Como que é tocar um business que depende de muito capital, num ambiente onde o juro está muito alto e com investidor estrangeiro, eu fico olhando quando ele deve analisar o setor de shopping center no Brasil. Nos Estados Unidos, os shoppings passaram por uma decadência, outlets. Como que você trabalha com esse cenário de juro muito alto e com essa mudança no equipamento do shopping center? Porque antigamente você ia no shopping center para comprar um produto, hoje eu acho que as pessoas vão mais para almoçar do que para comprar algo. É por aí? É um equipamento em transformação? É isso aí, Furlan. Primeiro, a primeira parte da pergunta, que é o custo de capital, né? Acho que a função mais importante, na verdade, o CEO, o empresário, ele tem que ter 2 chapéus sempre. Só que no Brasil, esses chapéus são extremamente voláteis e acelerados, que é tocar o negócio e cuidar do capital. Alocar capital e gerir o produto. Decidir o que fazer com o dinheiro e fazer o consumidor, o nosso cliente, cada dia ser melhor atendido com as limitações do capital. Então essa arte é a arte, talvez, o maior desafio de um CEO. Alocar capital. Você acha que... Alocar o capital e gerir o negócio. Mas você acha que o empresário brasileiro aloca mal o capital, o cara ganha um dinheirinho, faz o caixa, vai lá e compra um carro novo, ou compra uma sede própria, né? Que é uma coisa bonita. A diferença de quem sobrevive para quem não sobrevive, provavelmente é quem escolhe as decisões certas nesse sentido. Numa empresa de shopping, a gente tem que reinvestir por volta de 7, 8% do resultado todo ano nos ativos. Então, já vai um pedaço grande do geração de caixa. Além disso, a gente tem que investir para que o shopping continue atualizado, trazendo novas operações e tudo mais. Como você falou,
os 4 principais motivos para ir num shopping center hoje no Brasil são lazer, gastronomia, serviços e encontrar as pessoas. E comprar, onde que está aí? Todo dia as pessoas compram. Hoje, a gente vende 40% mais por metro quadrado do que a gente vendia antes da pandemia. Onde que está a mágica? Porque o shopping ele tem uma função que vai muito além de ser um centro de compras. As pessoas vão para lá para se encontrar. É um lugar de encontro, é um lugar de conexão de marcas e tudo mais. Você acha que a questão de segurança também estimulou as pessoas a irem mais para o shopping do que ir para as ruas comprar? Eu acho que é o que eu falei há pouco sobre o caos urbano. São diversos elementos que fazem a vida na cidade ser mais complexa. E a gente é um organizador dessa dificuldade da vida nas cidades no Brasil. Os shoppings nos Estados Unidos, curiosamente você perguntou, para quem é investidor aqui, né, quem está procurando empresa para comprar, hoje a melhor empresa de shoppings americana já está negociando no maior preço histórico dos últimos 5 anos. Porque aquela história da crise, eles se reinventaram e hoje os shoppings são locais de encontro lá também. Enquanto que no Brasil a gente ainda está para trás, porque o juro é tão alto que o investidor acaba penalizando as empresas que têm um custo de capital, né, maior. No nosso caso, a gente capta abaixo do CDI, né, com a ajuda da XP, ajuda do Berenguer, mas ainda assim custa 15% ao ano. Custa 15% ao ano. Então é muito dinheiro, a gente tem que investir. E o que a gente fez na Allos foi escolher um portfólio que é robusto, forte o suficiente, que vale a pena continuar investindo nele e gerar mais resultado. Então, a gente vem crescendo, apesar das dificuldades do Brasil, porque a gente cuida do cliente, a gente tem o consumidor como nosso principal objetivo e, consequentemente, tem a venda. A venda agora, é consequência. Baldi, lá na XP a gente tem um fundo que investe em infraestrutura e até então eu sou mais um empreendedor de olhar a planilha, né? E nesse fundo de infra eu comecei a entender o que é executar projeto. Porque quando você vai começar a executar projeto, você tem que ter licença, você tem que ter uma série de burocracias que quase te atrapalham e te amarram. No caso da BioID, vocês estão fazendo uma fábrica do zero, trazendo gente para o Brasil. Às vezes não enche o saco, não, tanto de burocracia que o país tem. Fula, certamente é o maior entrave do Brasil. Essa, como exemplo, minha experiência aqui com o transporte de São Paulo. As pessoas aqui, sobretudo da cidade de São Paulo, não entendem por que as obras do metrô atrasam tanto. E vou lhe dizer que tem licença municipal, licença estadual, ambiental e desapropriação. Então você imagina o interesse de um indivíduo, de um dono de uma casa, ao longo de uma linha de metrô de 12 quilômetros, é mais importante do que o interesse de 1,5 milhão de pessoas que serão beneficiadas com um projeto como aquele. Então você passa 2, 3, 4 anos num litígio judicial para que você possa começar uma obra em função de uma única residência, de uma única pessoa que se sobrepõe ao interesse do coletivo. Então, o mais desafiador é você conseguir convencer o chinês, que é uma empresa de capital aberto, é uma empresa que não é estatal, é uma empresa que tem hoje o desejo de crescimento e expansão pelo planeta como um todo, que o Brasil é um país de marcos muito sérios e de longo prazo. Por quê? Porque as mudanças, como aqui disse o Rafael, o juro sobe, impacta no bem de consumo durável. A venda de carro, hoje, majoritariamente é feita através de financiamento bancário. E aí, quando você tem uma subida, uma escalada de juros como esse, e aí você vê lá do outro lado do mundo, como que se imagina que o próprio governo possa colaborar no aspecto fiscal para que a gente consiga chegar a uma taxa de juros como chegue a esse momento. Então, você ter essa perspectiva de que aqui eles arriscam o capital, eu arrisco a reputação, para que eu consiga convencer os chineses a dizer: o Brasil é um país de futuro. Invistam no Brasil. Os 6 bilhões de reais que estão sendo investidos hoje são 200 concessionários, os maiores grupos empresariais em cada estado. Vale a pena, porque o Brasil será um país que é de enorme oportunidade. Aí quando você olha para os 3 últimos anos que a gente começou esse projeto, você percebe que de fato vale a pena. Vale a pena acreditar e apostar, porque nenhum outro lugar do mundo, mesmo com a aposta financeira a qual a BioID fez de maneira tão arrojada, foi obtido um sucesso, uma resposta efetiva em termos de vendas, onde nós saímos de 300 milhões de reais em 2022 para 18 bilhões de reais em 2024. Então, essa resposta é uma resposta efetiva ao qual
dá o ânimo e a disposição para que eles possam Vale a pena investir. enfrentar a burocracia pela oportunidade. É porque a burocracia, infelizmente e fatidicamente, ela gera uma enorme oportunidade para aqueles que estão Que são corajosos. desejados a, Que são a se arriscar. Obrigado, Baldi. João Adib Marques, a gente está num mundo onde as pessoas acham que merecem tudo, acham que nasceram para brilhar, né? A cultura woke, né? Vamos viver melhor, trabalhar menos, né? Agora a discussão da escala 4x3, você é vendedor, né? Vendedor vive de comissão. Como é que é ter um time motivado nesse momento de mundo? O que você faz? Eu acho que eu tive a oportunidade de, tudo que eu conquistei até hoje foi através de vendas. Você também é um exímio vendedor, acho que todo mundo que está aqui é vendedor. Todo mundo aqui na prática é um vendedor, porque você tem que negociar as coisas. Todo mundo aqui em é casa. vendedor, não importa se você é médico, se você é psiquiatra, você tem que vender o teu serviço. E o segredo de um bom vendedor é saber comunicação. E o que eu falo para todo mundo, que produto sem cara não vende. Quanto mais você bota a cara no seu produto, mais você tem força de vendas. E hoje, realmente, o mundo está passando por uma transformação. Talvez os hábitos que nós tínhamos há 20 anos atrás já não é o hábito dessa nova geração. E aonde a gente aprende essa filosofia que você acabou de falar? Com eles. Como é que a gente tem que se adaptar a esse novo processo e não eles se adaptarem ao nosso processo? Então não é combatendo, é convencendo. Muito pelo contrário, é aprendendo com eles. Me explica mais. Aprendendo com eles. Por exemplo, digitalização hoje é uma coisa que está aberta. Então lá pode fazer home office na CIMED? Pode. Se for benéfico para a empresa, pode. Qual é o problema? Pode fazer horário flexível? Pode fazer horário flexível. Acho que a empresa hoje ela tem que conversar. Depende da área. Você concorda comigo? Por exemplo, TI. TI é uma área que ela pode trabalhar remota. Qual é o problema? Comunicação, ela não pode trabalhar remota? Então a gente tem que saber como é que a gente vai se dar. Se a gente for altamente rigoroso, o turnover é gigantesco dentro do teu negócio. Então acho que é onde a gente tem que se antenar. Entender e se adaptar. Sérgio, você comunga do mesmo pensamento do Adib? Quantos colaboradores O Sérgio não trabalha Pets tem? 7 por 7? Como varejo? Ele trabalha em algumas lojas Depende, 24 né? horas. O varejo, a gente tem lojas 24 horas, por exemplo, e todas as nossas lojas operam de segunda a domingo. Então, o varejo físico, evidentemente, é uma outra pegada, porque você precisa estar disponível para o consumidor. Agora, tem as atividades de escritório, que aí sim, eu comungo totalmente com a ideia Exatamente. de que TI, comunicação, tem várias áreas que, na verdade, interessa muito mais o resultado, a produtividade, do que estar ou não estar no escritório. Quantas pessoas estão no escritório e não estão produzindo, e quantas pessoas não estão no escritório e entregam pra caramba. Então, a gente tem que ser bastante pragmático de entender entrega. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa. O presencial também é importante para gerar engajamento de cultura, para gerar equipe. Não dá para ficar só na distância, porque senão você tem um desengajamento importante. Como é que você vai passar a cultura se está todo mundo em casa, né? Exatamente. Então, eu acho que o segredo dessas coisas é sempre não ser nem branco nem preto. Você tem os tons de cinza e às vezes o cinza mais claro, o cinza mais escuro, depende do ramo que você tiver, mas flexibilidade para mim é o nome do jogo. E as empresas hoje elas têm que ser flexíveis. A gente está caminhando então que o empresário ele tem que ser flexibilidade é o nome do jogo. Você tem que ser flexível para poder encarar as situações da concorrência, do seu cliente, dos seus colaboradores. Então, na prática, isso o brasileiro é bom de se adaptar. Você tem que olhar a situação e tentar resolvê-la do ângulo que der, mas jamais tentar impor conceitos, porque daí seria pior. É por aí que eu estou pensando. Deixa eu aproveitar e até em cima disso, que a gente sabe que você falou um pouco sobre shopping, o Alexandre também fala um pouco sobre as concessionárias, você fala sobre a Pets, eu falo como indústria, né? Eu sou um cara que eu tenho pensamento de indústria, mas na verdade eu sou um varejista. E eu acho que o que hoje mais conecta a CIMED a esse ecossistema do varejo é que a gente, por objetivo nosso, nós temos que ser o melhor parceiro comercial do varejista. O varejista que trabalha comigo, ele tem que ter resultado. E como é que ele tem resultado? Ele tem resultado não destruindo o preço e não destruindo prateleira. E quem ajuda ele a fazer isso? A própria indústria. Porque hoje o ambiente de compra hoje tem que ser um ambiente de experiência. Tem que ser um ambiente de atendimento. Quanto mais você preparar o teu balcão, mais resultado você vai ter. E quem que tem que preparar o balcão? O empreendedor e o industrial. Os dois juntos.
Porque senão a venda fica fria, a venda não fica transacional. Você tá... Porque essa molecada, ele é de não falar. Agora, tá entendido. Eu queria abordar outro ponto com você, Sérgio. Você começou muito pequeno, cresceu. Como que é profissionalizar a empresa? Sua empresa abriu capital, vocês são listados na bolsa, vocês tiveram como sócio Carlyle, correto? Um grande fundo. Não, Warburg Pincus. Isso, Warburg Pincus. E como se profissionalizar sem perder aquela identidade do fundador, sem aquela cultura da barriga no balcão? E não burocratizar tanto a empresa. Hoje tem quantos colaboradores a Pets? Nós temos mais de 7.000 colaboradores. E no final de 2013, quando o Warburg Pincus entrou na companhia, foi uma decisão onde inclusive eu vendi o controle da empresa, foi 50% mais uma ação, mas foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, porque eu estava saindo de uma empresa que tinha lá 100% de estrutura familiar para uma empresa que estava mirando governança, profissionalização, etc. Então o investidor te ajudou a acelerar esse processo de melhoria de governança? Muito. E sobre profissionalização, eu até escutei o Adib falar um pouco sobre família. Eu tenho 4 filhos e por acaso nenhum está no negócio, que é exatamente o exemplo oposto do João. Qual que é a questão aqui? Tem certo e errado? Não. Ele está certo e eu estou certo. Por quê? Porque, antes de mais nada, é respeitar a vontade dos filhos. Provavelmente, eu tenho certeza que o João respeitou e potencializou e canalizou o melhor que os filhos poderiam entregar para o negócio dele. Eu respeitei que os meus filhos não quiseram estar na empresa. E está tudo bem, porque a profissionalização de uma companhia, ela não significa que você não trabalha com familiar. A profissionalização de uma empresa significa: eu vou trabalhar com a família, mas eu vou tratar o meu filho como se um profissional fosse. Isso aí é uma empresa que está profissionalizada. Então dá para fazer. Dá para fazer. Agora, se você tratar na sua empresa o seu filho como filho e não como profissional, você não está profissionalizado, na minha concepção. Vamos mudar aqui agora, vamos falar de fusões e aquisições. Porque uma realidade também de alguns escritórios da XP, operações relevantes, estão passando por processo de fusões e aquisições, um escritório se juntando com o outro, então isso é normal na nossa rede. A Allianz, ela fez uma série de aquisições, então a Allianz comprou a Sonai Sierra, me relembra, a Allianz e a Sonai Sierra compraram a BR Malls, então várias mudanças de cultura e pessoas novas a bordo. A Allianz era uma empresa menor que a BR Malls. Então você comprou o cara que era teu líder de mercado. Como é que não ficar fafu dentro da empresa e manter a cultura das pessoas e aquele momento onde as pessoas se sentem ameaçadas que podem vir a perder teu emprego? Claro. Como é que foi fazer isso? Fula, é uma história longa, como você conhece bem. Em 2017, quando eu entrei na empresa como executivo, a gente tinha o objetivo de consolidar o mercado, ou até ser consolidado, porque o que a gente vendia era que uma empresa, a quinta maior do Brasil, a gente devia ter em vendas por volta de 12 bilhões de reais em todos os nossos shoppings na época. Hoje nós temos 46 bilhões de reais em vendas nos nossos shoppings. Então, 46 bilhões de reais vendas passam pelos shoppings. Isso. Só em vendas de lojistas. Se você contar estacionamento, mídia, aí vai para quase 50 bi geral. 50 bilhões de reais de faturamento. De negócio, GMV. Então, qual é a moda? Então, 50 bi quase de GMV passando nos shoppings. Isso, para atingir esse número e conseguir juntar culturas diferentes, negócios com históricos diferentes, acho que a primeira coisa é respeitar o sucesso de quem estava lá antes. Cada pequeno sucesso, cada pequena conquista, não é à toa que cada uma das empresas tinham sido a respeitar as pessoas que lá estavam. Eu escutei uma frase, eu recebi uma medalha da Força Aérea Brasileira e tinha um dizer que era honra a quem nos precedeu
e glória a quem nos sucederá. Eu achei muito bonita essa frase. Você concorda com ela? Eu acho que essa é o grande mote que pode nos ajudar no momento de fusão. É respeitar a história, respeitar a cultura. Entender que a galera que estava ali não era burro, não era nada, fizeram algo bom. Senão não teriam sobrevivido no Brasil e criado a quarta e a quinta maior, que era o caso da Aliança e da Sonai, e a maior da época, que era a BR Malls, que a gente teve a oportunidade de fazer uma aquisição, mas transformar num ambiente de fusão. Eu acho que essa que talvez seja o nosso aprendizado, que eu poderia dividir com quem está passando por isso agora. O ambiente de fusão é um ambiente de aprendizado mútuo, de trocas, mesmo que alguém tenha que tomar decisão, né? O líder carrega essa cruz, né, da decisão. Alguém tem que tomar decisão, o líder tem que tomar decisão, mas ele pode criar um ambiente de aprendizado e troca importante. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, mesmo que daquele modelo ou aquele processo ou aquela cultura de como fazer as coisas vá ser adaptado para fazer algo melhor. Então, essa cultura e esse ambiente de aprendizado, acho que é o que faz essas fusões poderem dar certo. No final, limita ao respeito às pessoas. A gente falou aqui de flexibilidade e respeito. Eu queria abordar, Baldi, com você, eu estou muito curioso. A BYD tem quantos colaboradores na China? No mundo todo são 1 milhão de colaboradores. Desses 1 milhão de colaboradores, quantos que são engenheiros? 123 mil. 123 mil engenheiros. 123 mil. Quantos que trabalham focado em inteligência artificial? Hoje são 4.800 engenheiros que são PhDs focados em trabalhar na implantação da inteligência artificial, não só em carros, mas em todas as plataformas, em todo o ecossistema ao qual a BYD faz parte. Olhei o olhinho do presidente Thiago Mafra, que veio de tecnologia, que é nosso CEO, está brilhando quando fala disso. Agora, a BYD vai ter carro autônomo? Para onde que vai? O que é o carro do futuro, na sua opinião? Fula, a BYD já tem carro autônomo, já é uma realidade, mas o carro autônomo, ele não depende somente e exclusivamente da tecnologia do carro. A infraestrutura urbana, ela é fundamental, e especialmente na política pública, porque você precisa de um volume de coleta de dados para que você tenha o êxito ou funcionamento de um carro autônomo. Então, na própria China, onde você tem uma belíssima infraestrutura urbana, onde você tem uma coleta de dados, né, para que você possa oferecer na ligação entre o software, né, do carro e daquele que faz a política pública, para que você tenha essa interpretação de uma maneira exímia, porque você não pode colocar a vida de uma pessoa em risco, ainda é um grande desafio. Então, assim, é já uma realidade, já tem o produto pronto, mas é fundamental. O Brasil, inclusive, né, vai ser um desafio gigantesco, porque imagine só. Se tem buraco na estrada, quando que a gente vai ter carro autônomo, então? O problema não é nem só o buraco, Fula, o problema é você tem faixas de via. Como é que eu interpreto que você está chegando no semáforo e há entre um semáforo e outro uma faixa de pedestre, mas que ela não esteja pintada? Então, quer dizer, adequadamente. É complicado. Então, a infraestrutura urbana, ela é essencial. Inteligência. Essencial, porque o carro autônomo ele já existe, a tecnologia já está colocada, ela já está em evolução, hoje já está na segunda tecnologia, Baldi, mas a infraestrutura... vai ter o carro mesmo que anda 400 km com bateria, a bateria carrega em 10 minutos? Na verdade, hoje, Fula, carrega em 5 minutos. Aí tá vendo que eu não aumento tanto, cara? É sério, ele já está dando disso. Ó, tá vendo? Ó, vocês estão de prova. Não, este ano a BYD, inclusive, foi uma grande motivação de uma subida muito forte dos papéis da companhia, porque ela lançou um carregador capaz de transferir eletricidade para carregar 400 km em 5 minutos. E aí muita gente pergunta, mas eu preciso de 1 megawatt-hora de eletricidade naquele local para poder ter essa potência? Não. Por qual razão? A BYD é a segunda maior fabricante de baterias do planeta e vem acoplado ao carregador uma bateria para que você armazene 1 megawatt. Para você imaginar o seguinte, 400 km de autonomia são aproximadamente 75 kWh. Então, o que eu quero dizer? Eu preciso muito menos daquela capacidade total. Por isso que qualquer rede de até 120 kWh é capaz de receber um carregador como esse. O que é uma rede de 120 kWh? Mesmo que eu não entendo. Você, hoje, uma concessionária,
tem um carregador de 120 kWh. Nós obrigamos todos os nossos concessionários a ter carregadores rápidos. Esse carregador super rápido tem uma tecnologia, assim como os carros também precisarão, porque imagine só, a transferência de eletricidade ela é muito grande e a temperatura eleva bastante. Então você precisa ter um sistema de refrigeração entre os cabos e de refrigeração na própria bateria que seja capaz de suportar essa elevação de temperatura que é transferir 1 megawatt de eletricidade hora. Sérgio, esse tema de inteligência artificial, quando você olha a Pets, hoje o cliente compra online, compra na loja, você diria que a inteligência artificial vai ser tipo aquela lojinha lá do seu João, que o seu João sabia tudo que o cliente queria, ele já imaginava o que o cliente ia comprar, ele vai ajudar a gente a fazer vendas muito mais assertivas, e como a Pets tem implementado o uso de inteligência artificial? Eu acho que essa questão da inteligência artificial e os exemplos que você deu antecedem um pouco a inteligência artificial. Na verdade, esse grande banco de dados bem tratados, bem utilizados, eles já permitem, sem a inteligência artificial, você fazer uma personalização dos hábitos de consumo, você fazer ofertas para cada um de uma maneira absolutamente precisa. Agora, o que vem pela frente, eu acho que é uma grande disrupção, eu acho que a gente está no início de uma jornada de transformação na inteligência artificial. E aqui eu vou dividir em 2 blocos. A inteligência artificial como jornada para o consumidor e a inteligência artificial como aumento de produtividade para a companhia. Acho que são os 2 grandes direcionadores que você deve pensar estrategicamente inteligência artificial no seu negócio. Para dentro do negócio e para fora do negócio. Para dentro e para a experiência do consumidor. E para dentro, a empresa que não fizer isso, se o concorrente fizer, você está morto. Porque ainda mais no varejo, que as margens são tão apertadas, isso aqui vai ser... A vida é dura, a vida é fácil aqui na farmacêutica, a margem EBITDA alta, aí não tem crise. Não tem essa molezinha não. Então, assim, vai mexer o ponteiro, você colocar inteligência artificial onde claramente a produtividade dispara. Me dá um exemplo, o que vocês estão fazendo na prática de AI dentro da Pets? Uma jornada. Por exemplo, no serviço de atendimento ao cliente, como é que funciona, ou como é que funcionava até pouco tempo? Você tinha um supervisor para cada X operadores lá do saque, e o cara olhava as gravações aleatoriamente para ver a qualidade do atendimento, etc, etc. Hoje você já tem software de inteligência artificial que está acompanhando 100% dessas ligações, que já manda um mapa para você dos clientes que saíram satisfeitos da ligação, dos clientes que não saíram satisfeitos. Ele pode pegar até o tom de voz se o cara está pé da vida pelo tom marca, de voz, exatamente. Ele analisa o timbre de voz para saber se o cliente saiu bem ou saiu mal da ligação. Isso aqui, para um acompanhamento humano, teria que ser 1 para 1. Quer dizer, você ter o operador e alguém supervisionando. Quando você joga na máquina, você sabe, ó, esse atendimento foi bom, esse foi ruim. Sem dúvida. João, na indústria, que é varejo, dá para usar inteligência artificial? Dá. Acho que... Me dá um exemplo que vocês estão fazendo Vem colocar esse tema, né? Mas emenda aí, João, você com a inteligência artificial, como é que você aceita hoje? Existe uma bula de papel com uma história como essa, Fora. Veja a burocracia. Depois que vendeu a empresa que fez bula Boa, e caixa de remédio. Boa, Baldi. Agora, acho que são 2 Brasis, né, João? Exatamente. A gente fala muito sobre inteligência artificial, aquilo que você falou, acho que a inteligência... Quem já leu uma bula de remédio aí, levanta a mão. Não Todo tem. mundo. Não, mas leu mesmo. Mas não tem coisa mais chata que ler uma bula de remédio, né? Até a letra pequenininha. Né? Exatamente. Se você ler, você vai se assustar. Mas é a nossa garantia. A verdade é o seguinte, essa transformação digital que você muito bem falou, ela não vem de fora para dentro, né? Ela vem de dentro para fora. Como é que uma empresa ela se transforma numa empresa em referência em inteligência artificial? Começa na cultura. O que a gente fez? A gente começou a fazer um 360, olhando o horizonte, onde ele acabou de falar, a gente acabou de sentir aqui, aonde estava a dificuldade num processo tão arcaico que é a bula. A CIMED é a primeira empresa brasileira a digitalizar todas as suas bulas através de um aplicativo, em homenagem ao nome da minha mãe, que chama Cláudia, então ficou Cláudia, que é de IA. Cláudia IA. Cláudia, aonde você pega o teu telefone, clica no QR Code e ali você já começa a conversar com a bula. Entendeu, Baldi?
E só para vocês terem uma noção, se a gente tirar a bula do medicamento, a gente aumenta a nossa produtividade em 15% e reduz nosso custo em 5%. Então é bom para o cliente. É bom porque eu consigo repassar isso para o consumidor e o consumidor vai chegar e a gente vai dar mais acesso a O Carmed vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato. Lavitan também. Exatamente. E a partir do momento que você começa essa jornada, você começa via tua bula, você conversar com a pessoa. E aí eu consigo perguntar aonde eu chego no remédio mais perto da minha casa, qual é o preço do medicamento que eu vou tomar, olha a inteligência que vai tomando. E isso vira um banco de dados. Entendeu onde a gente vai chegar, Valdir? Entendeu ali? Furlan, só antes de você mudar de assunto aqui, só para complementar o que nós falamos, a Pets, ela desde 2015 começou a investir na questão da omnicanalidade. E só para você ter uma ideia, hoje mais de 40% das vendas da Pets são digitais. E desses 40%, mais de 90% são expedidos por uma loja. Isso transformou a Pets no maior case de omnicanalidade do mundo no segmento pet. Então lá tem... E um dos maiores cases de omnicanalidade de todo o varejo no mundo. A loja virou um CD, uma salva de palmas para a Josi, minha irmã. Parabéns. Sábado à tarde, todos aqui poderiam estar descansando, todos aqui, com minha exceção, né, presidente, que a vida do assessor de investimento é mais dura, poderiam já se aposentar. O que motiva vocês nesse Brasil de dificuldade, de problema trabalhista, problema fiscal, problema de segurança, continuarem tocando as empresas que vocês lideram? Rafael Salles. Primeiro, a gente pode estar ocupado. Eu não podia estar em casa não, tá, pessoal? A gente Tô mandando em direto pro meu chefe aí, ver se eu consigo um a mais, né, pessoal? Ó, tem que melhorar. Vendedor, tem né? que melhorar. Viu? É isso aí. Mas a gente pode até estar ocupado, mas a gente está se divertindo. Então, é isso que eu acho que é o mais importante. É a gente sair de casa, todo o trabalho que a gente tem é a diversão também. Então, estar aqui no sábado, para mim é tão mais divertido do que estar curtindo. É difícil só abrir mão da família, que para mim é o meu maior propósito, é o que me motiva como pessoa a continuar correndo atrás, empreendendo, independente do resultado, que eu não estou podendo nem chegar perto de me aposentar ainda, mas para dar o exemplo para os filhos, para dar exemplo para a família, para motivá-los também a correr atrás. Acho que esse é o grande incentivo para acordar todo dia e trabalhar. Valdir, o seu caso é mais grave ainda, porque além de trabalhar muito, você gosta da política, né? Você parece estar sempre procurando problema para você. Por que você se motiva a fazer isso? Fula, na verdade, você tem que ter um objetivo do porquê que você levanta todos os dias e vai trabalhar. Então, assim, ganhar dinheiro é muito bom, mas quem trabalha pensando em ganhar dinheiro vai ter mais dificuldade em alcançá-lo. Você tem que ter um objetivo ao qual você esteja determinado. E muitas vezes você foca em ganhar o dinheiro simplesmente e ele não chega e não acontece e a pessoa se frustra e acaba procurando outros negócios, outras alternativas. Então, quer dizer, você tem que trabalhar por aquilo que você acredita, por aquilo que você gosta. Eu tive uma paixão pela vida pública, então quer dizer, pelo poder de transformação na vida das pessoas. Você fazer uma obra de metrô que todos os dias você tem lá 1 milhão de passageiros, você muda a vida de 1 milhão de pessoas. Eu construí 1 milhão de casas no Minha Casa Minha Vida, fiz o CNH digital. Então você imagina. Obrigado pelo CNH digital, salvou minha vida. Muito bom. É isso, Fula. O poder de transformação no público e no privado, que é aquilo que tem que te motivar todos os dias. O dinheiro é consequência. Sérgio, você assina embaixo do que o Baldio falou? Totalmente, mas sábado à tarde agora... Mas você nunca ficou puta, você falou que eu quero largar esse negócio. Não é possível, em nenhum momento. Não, só respondendo objetivamente sua pergunta e sábado à tarde agora, a pergunta é o que motiva você continuar tocando o seu negócio. Continuar fazendo o que você faz. O que motiva eu continuar tocando o meu negócio é que o CAD não aprovou ainda a fusão. Sábado à tarde não vai aprovar no Sejão. Muito bom. Mas é a verdade, porque o que acontece? Já está acertado que quando o CAD aprovar, eu vou para a presidência do conselho e o Paulo Nassar, que é o atual CEO da Cobase, vai ser o CEO da empresa combinada. Então, na verdade, eu estou... Mas você vai ser aquele conselheiro observador ou aquele conselheiro que visita a loja?
Ah, mas então, aqui é uma coisa super importante. Você tratou de um assunto que se chama governança. A minha função como presidente do conselho da nova companhia, quando o CAD aprovar, vai ser cuidar da governança. O que é governança? É o CEO da companhia sendo o melhor executor da estratégia do mundo, mas executor da estratégia. Estratégia essa que foi definida e que foi debatida dentro do conselho, onde ele faz parte. Então, é muito importante... Cada um no seu quadrado. Não, é muito importante que um conselheiro entenda que o seu papel é provocar os executivos, mas não é interferir na operação. E aqui a gente tem um desafio maravilhoso, que vai ser, no meu caso, no caso dos irmãos do Paulo, que nós fomos executivos a vida inteira, a gente foi operador a vida inteira. E quando você vai para um ambiente de conselho, ter a disciplina de saber que você não pode ir numa loja ver um problema e sair dando ordem, porque isso seria interferir no executivo. Respeito à governança e respeito ao mandato do CEO. Isso é fundamental. Agora, o que o Alexandre falou sobre dinheiro, nada mais verdadeiro, porque se a gente pegar o que une no mundo inteiro empreendedores de sucesso, executivos de sucesso, a coisa que é um ponto comum é que todos que foram muito bem em suas carreiras ou nos seus empreendimentos, eles não estavam pensando em ganhar dinheiro, eles estavam pensando em fazer a diferença na sociedade. Então, qual que é a questão? É muito simples. Quando você ocupa a sua mente em preciso ganhar mais, quero ganhar dinheiro, preciso de dinheiro, isso não é produtivo, porque isso não te faz ganhar dinheiro. O que te faz ganhar dinheiro é você gerar valor, criar valor na sociedade, e aí o dinheiro vem. Tem um livro, uma salva de palmas. Tem um livro do Simon Sinek que a gente lê muito na XP, que é o Jogo do Infinito, né? Que toda hora você tem que pensar o próximo passo, porque a vida é um jogo onde não há ganhadores e perdedores, ele é um infinito. E para você jogar o jogo do infinito, que é pensar no cliente de forma 360, o próximo passo, é muito importante que você tenha um time motivado. E ele conta nesse livro como Sam Walton, fundador do Walmart, motivava os colaboradores. O Walmart inventou o conceito preço baixo todo dia. Só que, como que você motiva os seus colaboradores a trabalharem para o preço baixo todo dia? Porque trabalhar para o preço baixo todo dia, você tem que ter uma loja limpa, você tem que cuidar da energia, você não pode gastar muita água. E a forma como qual o Sam Walton motivava as pessoas era o seguinte: pessoal, se todo mundo aqui trabalhar juntos, nós vamos mostrar para o mundo o poder de comprar barato. E como é bom que é comprar barato e como isso vai impactar a vida das pessoas. Então você cria um propósito, foi isso que você falou, que motiva todas as pessoas. No caso da XP, é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor por meio dos investimentos. Isso torna de forma mais genuína, torna muito mais fácil o nosso trabalho. João Admir Marques, Fly Now, nunca pensou em mandar um Fly Now e largar tudo? Não, muito pelo contrário. Acho que o papel do empreendedor é um agente de transformação dentro da sociedade, né? Acho que a gente acorda todo dia e a gente vê o Brasil profundo que a gente tem, né? Eu acho que para todos os empreendedores, a gente tem que definir qual Brasil que a gente quer jogar. A gente quer jogar o Brasil de 10 bilhões ou de 200 bilhões. 10 bilhões é muito maior do que muito país aí pelo mundo. E 200 bilhões é uma massa. E quando você vê que você tem a massa, você tem a oportunidade. Há 18 meses atrás, a gente criou uma categoria que foi o Carmed. Acho que todos vocês já entenderam desse produto. Uma categoria que não existia no Brasil, que hoje faturou 2 bilhões de reais em 18 meses. É o jogo do infinito. É o jogo do infinito. Onde eu comecei a fazer uma comunicação com a geração Z, que eu nunca tinha me comunicado ainda. E elas vão muito mais pelo propósito, pela cultura do produto e o que tem de experiência. E nessas idas e vindas minhas andando pelo Brasil, eu acabei conhecendo uma pessoa, que é o Preto Zezé, que você conhece também, que é o presidente da Central Única das Favelas, e ele me contou um negócio que aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero começar a me transformar em relação ao que ele tinha acabado de me falar. O Brasil hoje está virando o país do velhinho. A população brasileira está envelhecendo. E não tem uma empresa que fala com a população sênior hoje no Brasil. A CIMED vai começar a falar e ela vai ser embaixadora dessa Então, o novo passo da CIMED é falar com... Exatamente.
falar com essa população que está envelhecendo, para a gente poder atender eles com a melhor qualidade. Da CIMED Isso é uma transformação, gente. Ninguém chegar ao cuida mercado que de estava quem largado. cuidou da gente. Ninguém cuida de quem cuidou da gente. E a sociedade nossa tem que começar a cuidar das pessoas mais velhas. Vamos cuidar de quem cuidou da gente. O Brasil, meus amigos, minhas amigas, é um Brasil onde 23 milhões de brasileiros empregam 65 milhões de pessoas. Antigamente o sonho do brasileiro era ser funcionário público, gerente do Banco do Brasil e por aí vai. Hoje o grande sonho do brasileiro é empreender. E o empreendedorismo que faz esse país um país de vencedores. Mas é muito importante que vocês, e repito o que falei hoje na plenária, a população, independente dela ser política ou não, é importante que ela se envolva nos problemas do país, participe dos debates. Vamos cuidar dos nossos negócios, mas sim, vamos cuidar também da comunidade onde a gente vive, porque só assim a gente constrói um Brasil que é bom para todos. E é com essas palavras que eu agradeço ao Sérgio, João, meu amigo Rafael Salles, Alexandre Baldi, por essa plenária nesse sábado à tarde, muito gostoso. Boa Expo a todos. Bom, garoto. Valeu, irmão. Obrigado aí pelo convite.